Olá a todos, bem-vindos à nossa live Aromaterapia Clínica dos 0 aos 100 anos. Portanto, nós vamos hoje falar aqui sobre algumas temáticas que espero que sejam do vosso agrado. Não é? Vou-me só apresentar para que vocês também me conheçam um pouco, não só da minha experiência clínica, mas também da forma como nós vamos abordar todas estas temáticas, ok? Portanto, o que é que eu quero vos dizer acima de tudo? Entrou aqui um display mais maluco. O que é que eu quero vos dizer? É muito importante nós percebermos que para aprender a aromaterapia é um conhecimento de experiência, não é só um conhecimento bibliográfico, ok? Portanto, nós vamos perceber que cada situação em que nós encontramos a determinados óleos ou até que os vamos estudar, nós vamos perceber que existe aqui uma grande discrepância entre aquilo que estamos a ler e depois aquilo que acontece na realidade. E porquê? Porque existe também aqui muita informação que ainda não está muito bem organizada, muito bem compilada, e por isso a experiência é fundamental. E falando aqui um bocadinho da experiência, quero-vos dizer que eu trabalho com aromaterapia há 20 anos, portanto, a partir do momento que terminei os meus cursos primeiros, dentro da naturopatia e da medicina tradicional chinesa, comecei logo a explorar, a trabalhar com a aromaterapia, portanto, abri a minha clínica em 2004 e a aromaterapia é a base para todos os meus tratamentos, portanto, mesmo sendo dentro da área da medicina tradicional chinesa, eu aplico a aromaterapia como sendo a técnica principal de todos os meus tratamentos. E, portanto, olhando aqui para esta base, aquilo que eu vos vou oferecer é a minha experiência, ok? A minha experiência na utilização dos óleos em todas as práticas clínicas, porque esta live dos 0 aos 100, porque eu na realidade trabalho com várias áreas, várias patologias e também com temas que nós vamos abordar, sem dúvida, desde o início da vida até ao final da vida, e, portanto, falar sobre aromaterapia é, sem dúvida, abordar muito aquilo que nós falamos, que é a experiência que cada um de nós vai ter no campo, no terreno e, acima de tudo, na prática com os pacientes. E, portanto, para além de toda a minha experiência em consultório, eu sou também investigadora, já tenho 3 artigos publicados, estamos a continuar a escrever e, portanto, eu e a minha equipa vamos publicar mais até ao final do ano e, portanto, a investigação científica é também uma base importante para percebermos aquilo que os óleos essenciais fazem e, claro, e termos aqui uma amostragem que nos traga segurança nos resultados e, sem dúvida, aqui um maior conhecimento. Também sou presidente da Associação Portuguesa de Aromaterapia, sou a fundadora deste projeto que é o Hospital de Sorriso, portanto que parou na época da pandemia, mas é um projeto onde nós fazemos voluntariado, portanto desde 2011 até 2019 fizemos mais de 60 ações, de um dia inteiro a tratar pessoas e cada dia numa média de 50, 60 pessoas por dia. Portanto, eu e todos os meus alunos vamos nesta ação de voluntário oferecer terapia, oferecer óleos essenciais às pessoas para que elas possam perceber, usufruir desta técnica magnífica. Portanto, para além disso, também sou reconhecida internacional, a IFPA, que é a Associação Internacional de Aromaterapeutas Profissionais, que regula o grande mercado da Europa e também alguns países do Oriente. Portanto, através desta associação também temos não só uma cooperação de ensino, como também o reconhecimento de todos os nossos cursos ao nível europeu e também Estados Unidos e, claro, e Japão, eles estão nestes países todos. Portanto, aquilo que eu vos quero passar é exatamente essa experiência. Vamos falar sobre vários temas e, portanto, conhecer a aromaterapia clínica e não é só pensar que um óleo essencial faz uma determinada coisa, ok? Portanto, nós vamos aprender que cada pessoa é uma única pessoa. Mesmo antes, um bocadinho desta live, estávamos a falar sobre a pandemia, sobre o Covid, e é interessantíssimo porque eu acompanho pacientes com Covid,
que cada paciente vai nos mostrar sintomas diferenciados, vai nos mostrar que ela vai reagir de forma diferente face a um agente agressor, que é este vírus, não é? Mas também se olharmos para o vírus da gripe é a mesma coisa, nós vamos ter sintomas diferentes, pessoas que fazem febre, outras que não têm febre alguma, pessoas que vão ter dores no corpo ou vão ter bloqueios nasais, portanto os sintomas são diferentes de pessoa para pessoa. E porquê que é assim, não é? Portanto, porque é que cada um, dentro da mesma patologia, vai ter sintomas diferentes? Exatamente porque nós vamos perceber que o nosso corpo vai funcionar de forma diferente, nós vamos ter uma constituição física diferente, nós vamos ter um grupo de sangue diferente, então a maneira como os nossos órgãos vão funcionar também vai ser diferente de pessoa para pessoa. Claro que também vamos ter uma personalidade diferente, uma maneira de pensar diferente, e isto também vai condicionar os nossos sintomas, vai condicionar a forma como o nosso corpo reage às doenças, ok? Portanto, sem dúvida que saber que uma pessoa é única é algo que vocês vão aprender comigo, aprender a identificar traços de constituição, traços de personalidade que nos vão levar também a determinadas doenças e, portanto, nós vamos obter aqui um conhecimento profundo, não só da aromaterapia e apoiando-nos na minha experiência, apoiando-nos também na investigação científica e, acima de tudo, apoiarmos em tudo aquilo que são 20 anos de conhecimento e de trabalho diário com os essenciais, nós vamos perceber que este curso é algo muito completo, vamos também aprender técnicas de diagnóstico, vamos aprender que cada óleo essencial vai ter uma maneira diferente de atuar e de ser utilizado e, portanto, aprender as técnicas da aromaterapia clínica é muito importante para maximizar esta terapia. E claro, e as doses de segurança. Portanto, nós podemos ter na nossa mão um autêntico medicamento ou então um autêntico veneno. E também os óleos essenciais podem ser prejudiciais para nós se forem mal utilizados, se forem mal escolhidos ou então se não respeitarem as fases da nossa vida dos 0 aos 100, não é? Portanto, nós sabemos que uma criança vai ser mais débil, vai precisar de doses diferentes, de óleos específicos, assim como um idoso, não é? Portanto, quando nós pensarmos numa pessoa que está acamada, por exemplo, debilitada, na sua fase dos 80 anos, também não vai poder utilizar qualquer dose de óleo essencial, nem qualquer óleo essencial. Portanto, claro que aquela fase em que nós podemos brincar um pouco mais com os óleos e utilizá-los de uma forma mais ampla é a fase adulta. Como vamos ver, mesmo assim temos limitações e vamos ter também alguma responsabilidade naquilo que nós ensinamos ou damos aos nossos pacientes ou à nossa família. Então, conhecer os óleos essenciais é realmente muito importante. Nós temos que perceber que cada óleo essencial é um composto químico, portanto é um composto químico orgânico, vem das plantas, mas elas têm uma determinada função. Vamos perceber que os óleos essenciais não nos dão, na realidade, nada, não nos dão vitaminas nem minerais e, portanto, comer óleo essencial não é nutricional, ok? Portanto, na realidade, também nós não podemos comer óleo essencial, ok? Portanto, vamos ter algumas técnicas de ingestão de óleo essencial, mas vamos perceber que essa ingestão tem um motivo, uma direção terapêutica. E, portanto, vamos também olhar para o óleo essencial e perceber que cada composto químico que ele tem dentro da sua composição nos dará propriedades medicinais e propriedades terapêuticas, mas também nos pode dar algumas propriedades más para nós, se não forem bem escolhidos ou se não forem na dose certa. E por isso, conhecer o óleo essencial é também falar sobre a qualidade do óleo essencial. Nós vamos ter óleos essenciais e sabemos de qualidade orgânica, de qualidade convencional, de qualidade selvagem e, portanto, falar sobre a qualidade do óleo essencial não é falar sobre marcas,
ok? Portanto, a marca não vai definir a qualidade, o que vai definir a qualidade é a composição do óleo, é a forma como a própria planta cresce, é aquilo que ela recebeu ao longo da sua vida, é sem dúvida uma cromatografia, que é a designação daquilo que compõe o óleo essencial, as percentagens de cada composto. Portanto, nós vamos falar da qualidade também em outros parâmetros, como, por exemplo, a qualidade de manutenção do óleo. Ele tem que estar num frasco de vidro escuro, tem que ser protegido do sol e do calor, portanto, nem pensar em trazer um óleo essencial dentro do carro, porque isso pode perturbar e pode, na realidade, estragar o próprio óleo essencial. Portanto, falar da qualidade não é falar de uma marca, é falar sim de vários parâmetros que cada óleo essencial tem que respeitar para ser benéfico para a nossa saúde e para ser uma mais-valia para nós, ok? Senão pode ser tóxico. E, portanto, temos que saber a composição química. Por que é tão importante saber a composição química de cada óleo essencial? Porque cada composto vai-nos não só dar uma direção terapêutica, vai-nos dizer este óleo essencial é anti-inflamatório, ou é analgésico, ou é calmante, ou é estimulante, mas também cada percentagem de cada composto vai-nos dizer se podemos utilizar em crianças, em grávidas, ou se podemos utilizar, por exemplo, em idosos, acamados, em que situações é que nós vamos poder utilizar. Isto é extremamente importante e só sabemos se verificarmos a composição química. Vou dar aqui um exemplo muito simples. O óleo essencial de bergamota. Estou certa que todos vocês conhecem o óleo essencial de bergamota. Então, o óleo essencial de bergamota é, o seu nome em latim da própria planta se chama Citrus bergamia, portanto o nome em latim também vai ser importante. E o que é que nós vamos saber? Que é um óleo essencial calmante, que relaxa, é antidepressivo, baixa a febre, portanto é um óleo que podemos utilizar como antipirético, mas dependendo da sua composição ele também pode ser anti-inflamatório, principalmente se tiver um composto que se chama beta-carreofileno. Então o beta-carreofileno é um composto que vai dar uma ação analgésica ao nosso corpo e é uma mais-valia para quem faz torcicólogos, para quem tem dores aqui na cervical, no pescoço, para quem tem tensão nos ombros, mas se não tiver este composto, vocês não vão sentir uma mais-valia. Pois é, e cada óleo essencial nós vamos encontrar em diversas partes do mundo e podemos ter uma plantação de um determinado óleo essencial que a composição química vai ser mais limitada. Porquê? Porque os óleos essenciais são desenvolvidos pelas próprias plantas como um mecanismo de sobrevivência. Eles vão representar os metabolitos secundários da própria planta, mas vão representar o seu sistema imunitário. Ok? Portanto, se aquela planta tiver desafios ao longo da sua vida, se tiver, por exemplo, situações em que o próprio clima lhe vai causar alterações, o facto da planta ser, por exemplo, atacada por vírus, por insetos, por pragas, vai fazer desenvolver uma maior quantidade de óleo essencial e uma determinada composição química, ok? Portanto, aqui nós vamos determinar também o que é que os óleos essenciais fazem no nosso corpo. E claro, perceber o que é esta composição química é algo que nós vamos falar ao longo do nosso curso, é algo que vamos explorar, para que vocês também percebam porque é que os óleos essenciais são analgésicos, são anti-inflamatórios, são sedantes, são N propriedades que nós vamos estudar, mas porque é que eles são assim? E há muitos óleos essenciais que podem ter o mesmo nome em latim, vêm da mesma espécie e não conseguem ter aquele resultado final, ok? E, portanto, nós vamos perceber quais são os compostos químicos que nos dão aquela atividade medicinal, tá bem? E claro, vamos ter que perceber como é que vamos utilizar os óleos. Se vamos pela inalação, pela massagem, pela ingestão, pela introdução interna em vários óleos, de várias técnicas no nosso corpo,
Portanto, vamos perceber que cada técnica terapêutica a utilizar vai ser diferente em cada fase da vida. Portanto, nós vamos precisar de técnicas diferentes para os bebés, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos e dentro dessa fase para as pessoas que estão mais doentes ou que sofreram cirurgias ou que estão num estado de recuperação. Portanto, cada situação nos vai dar ou nos vai levar a utilizar técnicas diferentes e doses diferentes, ok? Portanto, nós vamos falar sobre todas estas questões. E claro, e vamos adquirir estudos sobre como diagnosticar, como perceber qual é a doença, qual é a patologia que temos à frente, saber identificar, sem dúvida, as causas e os sintomas destas patologias. Como eu disse há pouco, uma patologia pode dar num paciente diferentes sintomas, está bem? E aqui nós vamos buscar muito a medicina tradicional chinesa, não só porque também é a minha formação, mas nós vamos buscar uma metodologia que nos ensine a diagnosticar de uma forma rápida. Claro que também podemos utilizar os métodos de diagnóstico da medicina ocidental, as análises clínicas, também vamos aprender a ler em cursos mais avançados, a identificar todos os valores ou as situações que precisamos dentro de um diagnóstico ocidental para tratar as patologias, por exemplo, particulares, perceber que determinados diagnósticos nas ecografias, nos raios-x são importantes também para a escolha de um determinado óleo essencial. Portanto, aqui nós vamos ter também, e se vocês forem profissionais de saúde, fisioterapeutas, médicos, nós vamos ter aqui o apoio de toda a área medicinal, de toda a vossa sabedoria também, para podermos juntar estas medicinas, ok? Portanto, eu fiz os meus estudos, a minha especialização em medicina tradicional chinesa na Universidade da Medicina do Porto, do ICVAS, portanto foi lá que eu avancei com o meu mestrado e com as minhas teses, vai ser lá que eu vou avançar com o meu doutoramento também, e portanto aquilo que nós vamos ter é uma ligação no curso entre a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa dentro daquilo que é o nosso grande tema, aromaterapia clínica, ok? Vamos entrar sempre no conceito de agricultura biológica, mas vamos perceber também todas estas dinâmicas e todos estes estudos. E, portanto, aprender a aromaterapia clínica é saber que técnicas utilizar, quais as melhores terapêuticas em todas as patologias e em todos os tipos de pessoa, ok? Portanto, dos 0 aos 100 é isso que nós vamos falar. E claro, e falar dos 0 aos 100 implica uma questão importantíssima e que eu acho que aí no Brasil também é de alvo de destaque. Aqui em Portugal, cada vez mais nós vamos ter pessoas que vão procurar trabalhar as questões da fertilidade, portanto, não só as questões da fertilidade feminina como a fertilidade masculina. Nós sabemos que na medicina ocidental a fertilidade masculina é posta um pouco de parte e focam-se mais na medicina, na fertilidade feminina. Nós com os óleos essenciais vamos ter óleos essenciais que nos ajudam a estimular não só as características todas que levam à fertilidade da mulher, portanto o equilíbrio hormonal, a produção e a regulação dos ciclos de fertilidade, os ciclos do período menstrual. Portanto, nós vamos ter aqui várias situações da saúde feminina para trabalhar com essenciais. E na saúde masculina também, portanto, temos óleos essenciais que estimulam a produção de sêmen, que estimulam a produção dos espermatozoides saudáveis, que é o caso do óleo essencial de jasmim. Portanto, o jasmim tem uma capacidade enorme de estimulação da produção de espermatozoides saudáveis, portanto, e também do líquido seminal, portanto, do sêmen, melhorar todas estas características. Nós sabemos que muitas vezes num problema de um casal em que, portanto, eu atendo e dou consultas de fertilidade, portanto, ajudo casais a engravidar, porque são os dois que engravidam, e muitas vezes temos problemas no espermograma, portanto, temos ali 1% de espermatozoides bons e saudáveis e depois temos outros que são lentos, que não têm a motilidade completa, que vão ter anomalias na cauda, na cabeça de cada espermatozoide. Portanto,
nós vamos perceber que nós temos óleos essenciais para melhorar a apresentação do espermograma, melhorar a saúde masculina e, portanto, melhorar esta fertilidade, ok? Quando há problemas na mulher, problemas nos ovários, problemas no útero, vamos trabalhar os quistos ovulatórios, os miomas, os fibromas, a irregularidade a nível de hormonal, mas também o stress, o medo, o pânico associado a estas questões, ou porque já tiveram abortos e não conseguiram atingir a gravidez, portanto, temos aqui óleos de grande destaque. Vou dar aqui 2, portanto, já falei de um que é para a fertilidade masculina, que é o jasmim. O jasmim é um óleo de pura inalação, para utilizarmos por inalação, portanto o homem o que tem que fazer é apenas inalar óleo essencial de jasmim, é um deles, temos várias outras técnicas, mas este é um dos que eu considero muito importantes, e portanto a inalação constante deste óleo essencial vai melhorar a motilidade dos espermatozoides, todas aquelas características associadas à fertilidade. Claro que podemos ter aqui também problemas hormonais no homem, que é o caso de uma baixa testosterona, e vamos ter outros óleos que vão atuar aqui, ok? Portanto, o óleo essencial de murta, Myrtus communis, por exemplo, é um óleo que vai regular a testosterona. Podemos ter problemas de próstata, também a condicionar a fertilidade, e temos aqui, por exemplo, o óleo essencial de pinhos silvestres. Portanto, temos aqui várias formas terapêuticas para utilizar a aromaterapia. E claro, e do zero surge a vida, não é? E portanto, na medicina tradicional chinesa diz-se que é na água que se inicia a vida, e portanto, é verdade, os espermatozoides movem-se na água, movem-se no líquido do sêmen, e claro, e move-se também até ao nosso ovário, que depois se desenvolve uma bolsa de água, não é? Que é o pequeno saco para começar a vida e germinar um feto. E portanto, a própria barriga da mulher enche-se de água, e portanto a vida inicia aqui. Também é verdade que o nosso planeta sem água não tem vida, não é? Nós, se deixarmos de beber água, vamos entrar em grandes debilidades e podemos morrer. Claro que sem respirar também podemos morrer. Portanto, temos aqui muitas condições também importantes que geram a nossa vida, mas neste sentido a medicina tradicional chinesa também nos orienta naquilo que é o equilíbrio, por isso eu trouxe este tema, ou esta pequena frase, porque é também algo que nós nos vamos basear sempre no curso, aprender alguns conceitos importantes que vêm da medicina tradicional chinesa para entender melhor o ser humano, para entender melhor cada pessoa como uma só pessoa, ok? Portanto, inserindo aqui todas estas dinâmicas. E na fertilidade feminina temos um grande óleo que se chama Rosa Damascena, muito importante para a fertilidade feminina. A sálvia seclareia, muito importante para a regulação de todo o aparelho ginecológico, de toda a área hormonal feminina. Portanto, temos aqui 2 óleos que são de elevadíssima importância nas condições da mulher, da gestação e, claro, e da fertilidade. E pronto, e a vida vai nascer, e por isso vamos continuar a perceber que depois de nascer a vida, a mulher fica grávida, não é? Portanto, gravidíssima, e de mês para mês ela vai aumentando esse volume, vai crescendo esse feto. E é verdade que nos óleos essenciais nós vamos ter que ter cuidados com a grávida ao longo de toda a gestação. Portanto, temos óleos que não são seguros na gestação, temos óleos que vamos poder utilizar, e o que é que nos vai definir essa utilização? Mais uma vez, a composição química. A composição química vai nos indicar se temos parâmetros de segurança para utilizar estes óleos. Vou dar um pequeno exemplo. Nós sabemos, e quem estuda os compostos químicos, que temos que famílias como, por exemplo, as cetonas, que é um composto químico, é uma família de compostos químicos, as cetonas são altamente contraindicadas na gravidez porque podem ser abortivas, que é o caso da cânfora e de muitos outros quimiótipos.
Portanto, o que é que nós temos que pensar? Quando escolhemos um óleo essencial, ele não pode ter cânforas. Claro que a cânfora é um dos quimiotipos muito presente em muitos óleos essenciais. Existem limites de quantidade para este quimiotipo. Por exemplo, uma cânfora acima de 30% pode ser um óleo já extremamente tóxico para uma grávida. Mas se tiver menos percentagem, nós vamos poder utilizar na grávida. Então reparem, menos quanto, não é? Portanto, vamos ter que perceber que tem que ser uma pequenina percentagem. E agora reparem as lavandas, não é? A família das lavandas, temos muitas espécies de lavandas e toda a gente acha que a lavanda não faz mal, porque é dos óleos mais utilizados, é dos óleos que dá para tudo e para toda a gente, mas isto não é verdade, ok? Por exemplo, se vocês utilizarem a lavândula tochas, ela é altamente tóxica para uma grávida, tem um grande elevadíssimo número de cetonas e é abortiva, ok? Portanto, se vocês utilizarem uma lavândula angustifolia, ela vai ter um baixíssimo nível de cetonas e, portanto, anda ali numa porcentagem 3, 4% de cetonas, enquanto que a lavanda cetochas vai atingir 40, 50, 60% de cetonas. Portanto, isto é altamente tóxico, ok? Mas são lavandas. E vocês pensam, pá, mas lavanda é lavanda. Mas não é verdade. Por isso é que nós temos que saber o nome em latim e a composição química, ou pelo menos a composição normal de cada óleo essencial, que é um hábito de ter dentro daqueles parâmetros de composição. Claro que temos a lavanda híbrida, por exemplo, a lavanda híbrida já atinge ali 10% de cetonas, e vamos ter que perceber em que condições vamos utilizá-la, qual é a fase da gestação, será que podemos, será que não podemos, porque ela está ali no meio. Claro que vamos poder em determinadas situações da grávida, em determinadas condições da grávida. Então reparem, lavandas nós temos muitas e elas são muito diferentes de umas das outras. E por isso é que quando nós vamos falar na gestação, nós vamos ter que ter um conhecimento muito alargado. Vamos ter que perceber que a composição química vai nos dizer se é seguro ou não utilizar aquele óleo essencial, vamos ter práticas clínicas restritas, vamos ter uma dose limitada ou uma dose especial para a grávida, dependendo da fase da gestação em que ela se encontre. Porque se nós estamos no início, no primeiro trimestre, é uma determinada regra, se estamos a partir das 35, 36, 37 semanas é outra regra, portanto se estamos no meio da gestação temos outras regras, tudo aqui nós vamos ter suporte não só da base científica, como da minha experiência para vos falar sobre quais são os melhores óleos para cada fase da gestação, como aplicá-los e claro, e vamos ter aqui também toda esta investigação a dar-nos suporte de segurança para dizermos, ok, vamos utilizar, podemos fazê-lo e temos aqui este artigo que nos diz que é seguro e que foi testado em grávidas, ok? E não em mouses, em ratinhos e por aí adiante, não é? Portanto, que temos montes de artigos também científicos em animais. E portanto nós vamos falar da gravidez e quando falarmos deste tema, quando dermos um curso especial para a gravidez, vamos falar exaustivamente de todas estas abordagens. E claro, e falando aqui desta gestação toda que é sempre muito bonita, nós vamos ter, como eu disse há pouco, fases diferentes de podermos utilizar óleos essenciais na gestação. O primeiro trimestre vai-nos dar ou vai-nos determinar alguns óleos essenciais, o segundo também, o terceiro também nos vai dar uma maior abertura para utilizarmos determinados óleos essenciais e claro, e para o parto já temos aqui um outro entendimento, ok? Claro que a gravidez é uma zona e é um período bastante vulnerável e temos que ter muito cuidado com os óleos essenciais também. Porquê? Porque nós vamos poder afetar, se usarmos óleos essenciais perigosos, vamos afetar não só o período embrionário, podemos provocar um aborto e temos óleos essenciais que são abortivos, ok? Podemos criar más formações no sistema nervoso central e, portanto, temos aqui que ter muita atenção aos perigos que podemos correr em utilizar óleos essenciais na gestação, principalmente para pessoas que não são treinadas, educadas, formadas em aromaterapia. E claro, e óleos essenciais que podem causar aborto e má formação
são principalmente óleos essenciais que têm o apiol, o cinnamaldeído, as cetonas, as cânforas, o mentol. Portanto, temos aqui várias famílias que podem ser abortivas. Temos o óleo essencial de salsa, é altamente abortivo, pode provocar má formação, se não provocar um aborto, pode provocar má formação no feto. Vamos ter a canela, portanto um óleo essencial com toda a certeza, vocês já ouviram falar sobre ele, até se calhar já o têm em casa. A canela é altamente abortiva para uma grávida, e estou a falar de óleo essencial, não estou a falar de comer a salsa ou de consumir pó de canela, estamos a falar de óleos essenciais, são compostos muito diferentes da própria especiaria, da própria planta, ok? Portanto, óleos essenciais têm uma reação, uma composição diferente da planta, ok? E claro, no nosso curso nós vamos aprender isso muito bem. Por exemplo, a gualtéria, que é um óleo excelente, muito bom para os tendões, as dores musculares, não pode ser utilizada em nenhuma fase da gravidez, porque é um óleo extremamente perigoso e pode provocar má formação no feto, ok? Portanto, reparem aqui, temos imensos óleos, temos uma lista enorme, que eu depois vos vou facultar, de óleos que são perigosos, que não podem ser usados, e porquê? Não é? Não é só dizer, não pode, pode. Não, é saber o porquê. Porquê que não pode? Qual é a base científica? Qual é o motivo? Qual é a razão? Ok? Isto é que é estudo e é isto que vocês vão aprender, vão saber na sua essência tudo aquilo que pode ser prejudicial para uma grávida ou para uma determinada fase da nossa vida. Por exemplo, uma hortelã-pimenta, uma menta. Toda a gente sabe que são bons óleos para o sistema digestivo, ou para tirar dor de cabeça, ou que são excelentes para o enjoo. Pois é, mas é abortivo para uma grávida. Portanto, mulheres que estão até a pensar em engravidar nunca poderão estar a utilizar hortelã-pimenta só porque têm enxaqueca, está bem? Portanto, nós temos que ter este conhecimento bem presente para que possamos também orientar bem os nossos pacientes, senão de repente elas engravidam e a seguir têm um aborto e ninguém sabe porquê, foi espontâneo. Claro, foi o corpo que expulsou, mas porquê? Será que ela está a ter uma má utilização de alguma técnica terapêutica? Será que ela está a utilizar um óleo essencial que não pode? Ok? Portanto, às vezes nós não levantamos estas questões, mas podem estar como motivo para ocorrer algo assim. Claro que também podemos não ter nada a ver com os abortos a nível dos óleos essenciais, mas se tivermos, portanto temos que fazer esse equilíbrio, essa ponderação. Mas não é tudo mau, não é tudo tóxico, não é tudo, no fundo, uma má terapêutica para a gravidez. Temos óleos que são benéficos, ok? E, portanto, desde que saibamos utilizá-los corretamente, temos óleos, sem dúvida, uma mais-valia também na gestação. E falei há pouco das lavandas, temos a lavanda angustifolia, que é também uma mais-valia, que podemos utilizar na gravidez desde o primeiro trimestre, portanto sem problema aqui algum, mas reparem, não são todas as lavandas, como eu disse há pouco, ok? Temos o óleo essencial de limão, que é uma mais-valia também na gestação, mas este óleo tem que ser de qualidade e de origem da destilação, não pode ser um óleo essencial de limão prensado ou de característica convencional, que é uma essência, um cítrico, mas uma essência, ok? Também vamos ter esta distinção entre óleos essenciais e essências, se são obtidos por destilação ou por prensagem da casca, vão ser diferentes utilizações, diferentes propriedades, ok? Portanto, parece tudo igual, não é, não é. E, por exemplo, uma camomila romana, chama a melo nobile, é um dos óleos também muito seguros para podermos utilizar na gestação e ao longo dos vários desafios que a mulher tem e que incorre. E claro, e porquê é que estes óleos são importantes? Porque tem um quimiotipo que se chama linalol. O linalol é um dos quimiotipos benéficos para a gestação, benéficos para a mulher que quer engravidar ou engravida e, portanto, temos aqui algumas situações que são realmente justificadas cientificamente e também pelos quimiotipos presentes, pelas grandes quantidades de determinados quimiotipos. São benéficos ou são tóxicos, ok? Portanto, todo este conhecimento nós vamos ter ao longo do nosso curso.
através também de todas as minhas experiências com pacientes que eu vos vou passar, vou-vos contar imensas histórias, casos reais, não é? Histórias de casos reais, para entenderem melhor esta metodologia. E claro, e vamos falar da aromaterapia nas crianças, portanto, é tão importante usá-la na pediatria, não é? O que é que nós vamos trabalhar na aromaterapia? O sono das crianças. Tantas mamás vêm até mim dizer, ai, meu bebê não dorme, o que é que eu posso fazer? Como é que eu vou melhorar o sono dela? Até porque eu também já não consigo dormir de noite, portanto, o que é que eu vou fazer? E vamos ter aqui vários óleos que nos vão ajudar a acalmar, por exemplo, uma tangerina doce, ok? Citrus reticulata, pode ser uma boa opção. Vamos ter também vários métodos para poder utilizar os óleos essenciais, por exemplo, a camomila também é excelente para as crianças, e portanto vamos aprender métodos, vamos aprender técnicas para abordar estas questões. A falta de apetite, ai, o meu bebê não come, ou a minha criança não consegue comer, ou então, desde que esta semana tive uma mamã que disse assim, ai, o meu filho tem 3 anos, desde que teve Covid, ele agora não come nada, o que é que eu posso fazer? Então, nós vamos ter óleos essenciais que estimulam o apetite, ou então que cortam o apetite, não é? E sem dúvida que a laranja doce é um dos óleos que ajuda as crianças a aumentar o apetite, portanto, a desenvolver também melhor, que é o óleo essencial que se chama Citrus sinensis. Portanto, vamos ter aqui outros temas, como tratar uma otite, como tratar uma amigdalite, como tratar as gastroenterites que as crianças sofrem imenso, que óleos essenciais vamos usar, que técnica terapêutica, será que vamos fazer um xarope, será que vamos utilizar em banhos, como é que nós vamos colocá-los a cheirar, porque a criança é mais agitada, portanto nós vamos falar sobre estas questões, aprender receitas, como ajudar as nossas crianças a recuperar. Claro que é sempre importante vocês pensarem que a aromaterapia é uma ferramenta para melhorar o nosso corpo, é uma ferramenta para estimular a nossa imunidade. Então nós vamos e podemos utilizar outras terapêuticas em conjunto, ok? Imaginem uma criança que está constantemente a fazer amigdalites e otites. Portanto, esta criança está constantemente com antibiótico e mal acaba um antibiótico volta a fazer uma amigdalite repetição. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos substituir nenhuma terapêutica. Se o médico entender que aquele paciente precisa ou aquela criança precisa novamente de um antibiótico, vamos dar, mas nós vamos poder utilizar os óleos essenciais em simultâneo, ok? Vamos poder utilizar os óleos essenciais reforçando o sistema imunitário para que quando acabe novamente o antibiótico, a criança não volte a fazer uma amigdalite. Vamos estimular, vamos colocar o corpo a se defender e a tratar a causa desta inflamação, ok? Claro que também temos alguns óleos essenciais que não podem ser dados em simultâneo com um antibiótico. E vocês conhecem tão bem a melaleuca, não é? O tea tree, o árvore de chá em português. Portanto, a melaleuca ou tea tree não pode ser utilizada em simultâneo com um antibiótico. Até esta informação vocês têm que saber, ok? Existem algumas regras para utilizar em simultâneo com outros fármacos, está bem? Porque se nós tivermos este conhecimento, podemos, sem dúvida, acompanhar as nossas crianças, melhorar a saúde delas, evitando com que elas fiquem doentes muitas vezes ou constantemente doentes, ok? Portanto, vamos tratar as viroses, vamos aprender a tratar a obstipação em português, portanto, a constipação em brasileiro, acho eu, ou as diarreias, portanto, o intestino preso ou o intestino solto. Vamos perceber como ajudar a criança também a melhorar todo o sistema digestivo, desde problemas da boquinha até a parte mais intestinal. Portanto, vamos aprender estas receitas para trabalhar desta forma, ok? E vamos também abordar temas importantes que nós temos hoje em dia, e nas minhas consultas é muito comum falarmos do déficit de atenção, a falta de concentração da criança ou a hiperatividade nas escolas, portanto, que óleos utilizar. E aqui eu vou-vos dar algumas dicas, porque temos óleos de referência
para crianças com déficit de atenção, falta de concentração, hiperatividade, e que são uma mais-valia para evitar os fármacos, ok? Portanto, ou então para os conseguir reduzir, que é o caso da utilização da Ritalina ou outros fármacos que são recomendados para as crianças nesta idade e com estes problemas. E temos um óleo de destaque que é o Helichrysum itálico, Ervacaril ou Helichrysum itálico, o seu nome em latim, vocês podem encontrar até outro nome popular. Portanto, Helichrysum itálico é um óleo essencial que vai nos ajudar muito no déficit de atenção e na falta de concentração. Muitas vezes estas crianças têm uma discrepância entre o momento em que ouvem e o momento em que o cérebro processa a informação, ok? Portanto, vamos ter aqui também uma estimulação do próprio cérebro na captação da mensagem do som, ok? E o Helichrysum vai atuar aqui em todos os órgãos de sentido, na visão. Muitas vezes a visão pode estar condicionada e às vezes nas crianças não detectamos que elas ouvem mal ou elas veem mal e que ouvem mal, e a recepção do sinal no cérebro muitas vezes não é ativado, ok? Ou não é ativado tão rápido. E este óleo essencial melhora todo o sistema nervoso dos órgãos de sentido, da audição, da visão, da comunicação, da fala, e melhora a atividade cerebral. Pois é, como é que eles fazem isto tudo, não é? Como é que nós vamos pensar que um óleo faz estas coisas? A verdade é que o óleo essencial vai estimular a capacidade que o nosso corpo tem de funcionar, e apenas pela inalação. É uma técnica tão simples, quando vocês pegam um frasquinho e vocês inalam, ok? Portanto, a inalação também ela tem regra, ok? Portanto, quando eu inalo um óleo, e agora fica aqui este desafio, vou-vos ensinar a inalar um óleo essencial, e vamos interromper aqui um bocadinho a apresentação, quando eu quero utilizar a aromaterapia, principalmente nas crianças, mas em toda, dos 0 aos 100, não é? Mesmo nos idosos, uma das técnicas mais importantes e aquela que funciona melhor é a mais simples. Às vezes achamos que tudo que é simples não funciona, não é? E é a nossa mente a sabotar, porque tudo que é simples funciona bem, rápido, eficaz e com eficiência. Portanto, a inalação é uma técnica extremamente rápida e eficaz. E porquê que ela é rápida? Porque nós na inalação temos o bulbo olfativo com muitos receptores nervosos aqui, que vão diretos ao cérebro, diretos ao hipotálamo, ao hipocampo, e vão ser ativados e estimulados rapidamente. E o que é que vai lá para cima? Este cheirinho, não é, que nós sentimos, o que é que faz com que ele se transporte até ao cérebro? As moléculas de oxigênio. Portanto, o óleo essencial vai se libertar, conectar à molécula de oxigênio e vai entrar no nosso cérebro e percorrer em todo o nosso corpo através da corrente sanguínea, ok? Portanto, estes quimiotipos voláteis, que é aquilo que o óleo essencial vai dar estímulos eletroquímicos ao nosso cérebro, potencializando por identidade aquilo que nós temos no nosso corpo, sejam os órgãos, seja a célula, seja a mitocôndria, seja todos os estímulos do sistema nervoso, do sistema gástrico, portanto, do sistema musculoesquelético. Nós vamos ter uma estimulação do nosso corpo até à capacidade que o meu corpo tem de funcionar, ok? Então, a técnica é muito simples. Vamos lá aprender. Inspirar do frasco, prender aqui o ar na barriga e libertar pela boca. Inspirar profundamente, prender e libertar pela boca. A técnica é super simples e é aquilo que nos vai funcionar, ativar todos os mecanismos de defesa do meu corpo. E nas crianças, nos idosos, nos adultos, é extremamente importante. Portanto, nós vamos aprender muitas outras técnicas terapêuticas, mas esta é a mais importante. E se a fizerem corretamente, basta fazerem 5 inalações seguidas. Portanto, isto é aquilo que nós vamos chamar de inalações curtas para termos uma ação no nosso cérebro.
ok? Então, olhando aqui para esta técnica, para esta atividade, nós vamos perceber que os nossas crianças que têm hiperatividade, excesso ou melhor, excesso de agitação, não é? Ou então déficit de atenção, falta de concentração na escola, nós vamos poder ajudar com a inalação dos óleos, ok? Mas também temos outras técnicas, podemos pôr na almofada durante a noite, para que ele durma melhor, para que o cérebro consiga ativar todas as suas funções no período noturno e de manhã a criança esteja mais alerta, ok? Portanto, todas estas características nós vamos aprender. Todos os óleos essenciais vão ter uma direção física, uma direção emocional, uma direção psicológica, uma direção fisiológica. Portanto, nós vamos perceber que cada óleo vai ter realmente uma ação diferente e é extremamente importante na pediatria. As nossas crianças estão a saber crescer, a saber fazer, a saber falar, a saber pensar e orientar o pensamento, orientar a forma do corpo funcionar é muito importante. E é isto que a aromaterapia faz. A aromaterapia vai ajudar o nosso corpo em toda a sua informação celular, toda a informação genética a funcionar corretamente, ok? Portanto, o que é que eu tenho? Se eu tenho nas minhas células a informação de como o sistema nervoso tem que funcionar, como o sistema digestivo tem que funcionar, como o meu intestino tem que funcionar, então é isso que nós vamos buscar, potencializar o nosso corpo. Os óleos essenciais não nos dão nutrição, não nos dão vitaminas, minerais, nutrientes, dão-nos sim informação. Informação dada por cada composto químico, ok? E que, juntamente com as moléculas do oxigênio, ele vai viajar por todo o nosso corpo e vai ajudar o nosso corpo a funcionar melhor. E claro, depois temos a fase da adolescência, das paixões, do desporto, da adrenalina emocional, todas as características que, desculpem, aqui o nosso PowerPoint saiu, vamos voltar aqui novamente, portanto isto foi só emoção, lembrei-me aqui das paixões todas o meu PowerPoint até saiu do sítio. Muito bem, nós vamos poder abordar todas as questões que são complicadas na adolescência, desde a personalidade, a própria agressividade, a insegurança, o medo, a timidez, lidar com a primeira paixão, com a primeira desilusão, portanto a parte emocional também é algo que os óleos essenciais ajudam muito em todas as fases, não é só na adolescência, mas aqui as emoções estão ao rubro, as hormonas estão ao rubro e portanto aqui nós vamos ter um crescimento enorme de todas as hormonas, seja femininas, seja masculinas, e depois vai dar acne, nós vamos aprender a fazer soluções ou sinergias para o acne, para tratarmos o acne, o síndrome pré-menstrual, aprender a retirar as dores da própria menstruação, ou então a regular o fluxo menstrual, a regular os ciclos, portanto toda esta área hormonal nós vamos aprender a utilizar os óleos essenciais, aprender fórmulas, como é que nós vamos realmente entender todas estas mudanças do corpo. E claro, a obesidade, as doenças metabólicas, como o facto das meninas, e principalmente as meninas, sofrerem de bulimia, sofrerem de anorexia, estes desequilíbrios, nós vamos poder também auxiliar, ajudar, estimular o corpo com os óleos essenciais e ajudá-las, no fundo, a passar por estas patologias, encontrando uma solução, encontrando um tratamento, ok? Portanto, claro que nós temos óleos essenciais que abordam todas estas questões e nós vamos aprender isso nas nossas aulas. E claro, e depois chegamos à vida adulta, é uma chatice, é o telefone a toda a hora, é o stress, nós não paramos, não temos tempo para fazer nada, vamos criar imensos desequilíbrios do sistema nervoso, vamos ficar super agitadas, em stress, em pânico, em ansiedade, vamos ter privação de sono e vamos aprender tantos óleos que nos vão ajudar aqui. Em cada sistema, se vocês pensarem, nós vamos encontrar pessoas que aparentemente são calmas e até falam de uma forma harmoniosa, mas no interior estão a explodir, estão num stress oxidativo enorme, e claro, estão doentes, e vamos ter aquelas que explodem por todo lado, até arrancam cabelos, e vamos ter óleos essenciais diferentes para cada uma delas. Vamos ter óleos relaxantes, calmantes,
por exemplo, a Angélica Cinesis, a Angélica Archangélica, vamos ter também óleos essenciais como a Melissa, como a Palma Rosa, como a própria bergamota, que já falámos delas. Portanto, para trabalhar no sono, vamos ter óleos essenciais que nos vão ajudar a regular as diferentes fases do sono. Aliás, olhar para o sono são horas e horas eu comigo a falar, porque nós vamos ter vários desequilíbrios, desde não consigo adormecer, até adormeço bem, mas depois acordo muitas vezes ao longo da noite, ou então acordo muito cedo e não consigo voltar a adormecer. Todos estes desequilíbrios do sono, nós vamos usar óleos essenciais diferentes. E claro, e alguém pode me dizer, mas eu tenho privação de sono, eu durmo mal. O que é isso, dormir mal? Portanto, nós vamos ter que fazer uma anamnese, perceber que dormir mal implica estudar o seu sono, perceber o que é dormir mal, porque em cada fase, em cada situação, nós vamos ter diferentes óleos essenciais para ajudar no sono, a regular e ajudar a tratar todas estas questões do nosso sistema nervoso, ok? E claro, e agora vem a parte que mais me fascina também, aliás, eu acho que eu sou fascinada, como diz o Christian, a primeira vez que eu o conheci, ele diz que eu sou tarada por óleos essenciais, e essa é uma verdade, porque eu trabalho da aromaterapia dos 0 aos 100, trabalhar a dor é algo que me fascina pela recuperação rápida que nós temos. E, portanto, é realmente, talvez 80% da minha área clínica é tratar dor, é tratar lombalgias, cervicalgias, tratar dor ciática, tratar artroses, artrite, portanto, ajudar com a aromaterapia a trabalhar as questões todas musculoesqueléticas, como tratar as câimbras, como ajudar o paciente a recuperar desta dor rápida, não é? Desta lombalgia rápida, mas também perceber que existem outros temas, outras questões que podem nos limitar, por exemplo, numa lombalgia, que é o caso de uma infecção urinária, nós vamos ter aquilo que é a infecção urinária surda, que não dá sintomas típicos, mas dá uma lombalgia. E muitas vezes nós não conseguimos diagnosticar direito, não é? Porque a pessoa não se vai queixar de uma infecção urinária, vai se queixar de uma lombalgia. Também uma prostatite pode provocar dores lombares. Então, a escolha dos óleos essenciais vai ser diferente. Se eu tenho uma dor ciática ou uma lombalgia, eu vou perceber se é a dor associada à parte musculoesquelética ou se temos também problemas internos orgânicos que vai limitar o movimento porque temos uma infecção interna. Então, nós vamos aprender a fazer várias sinergias para cada um destes problemas, para tratar as lombalgias, a dor ciática, o que é que nós vamos fazer, de que forma aplicar, quais são as melhores misturas para fazer estas massagens. Claro que antes de começar, e quando o paciente me chega a consultar assim, ele senta-se na cadeira e quando se vai para levantar para ir para a Marquesa temos esta reação, não é? E é incrível que eu, antes que ele se levante, eu já lhe vou dar óleo essencial para ele inalar. Temos um óleo fantástico que se chama abeto negro, Pícia mariana. É um óleo analgésico e que, quando ele fica ali a inalar e estamos a conversar e a perceber, estou a fazer o meu diagnóstico, a minha anamnese, e o paciente já está a inalar óleo essencial, quando ele se levanta já vê a diferença. E diz, epá, já estou melhor, ainda nem fui para a Marquesa, já estou melhor. Então, nós já vamos ter uma maior credibilidade, porque o paciente vai confiar em nós, nós já lhe melhoramos a dor, só porque ele está a inalar óleo essencial, e isto é fantástico. Vocês até podem pensar, uau, será que é mesmo assim? Mas é mesmo assim, ok? Portanto, conhecendo os óleos e sabendo utilizá-los da forma certa, nós vamos escolher o óleo essencial certo para que a pessoa possa sentir um alívio imediato na inalação, ok? Portanto, durante as aulas vocês vão perceber super bem, vamos aprender também determinadas técnicas de inalação para as dores, com movimentos corporais, que nos vão auxiliar imenso a resolver estas questões, ok? Portanto, vamos ter também óleos que vão atuar nos problemas gástricos e aqui sim há uma importância enorme nos xaropes, nós vamos aprender a fazer xaropes, vamos dar aqui algumas formas para ingerir óleos essenciais, com total segurança, tratando as úlceras gástricas, a má digestão, as pancreatites, ajudando a resolver e a melhorar as hepatites víricas, as hepatites
ou então um problema de cálculos renais. Portanto, nós vamos trabalhar, ou de cálculos biliares, vamos trabalhar todas estas questões internas do nosso sistema digestivo com os óleos essenciais. Para quê? Para que o corpo consiga não só recuperar mais rápido, mas também funcionar muito melhor, ok? Portanto, nós vamos ter a aromaterapia como uma mais-valia em praticamente todos os problemas de saúde, dos 0 aos 100, dando estímulos ao nosso corpo, para quê? Para que ele consiga funcionar melhor, estimular o nosso sistema imunitário e, portanto, dar aqui uma mais-valia de ação. Muito bem, então agora eu quero-vos colocar um grande desafio, quero abrir o nosso chat de conversa e vocês vão-me colocar todas as questões que vocês quiserem, podem escrever, pode ser até um pouco mais rápido, ou então podem perguntar-me diretamente sobre aquilo que vocês quiserem saber para perceber melhor. Mas antes, deixem-me só dar-vos uma pequena receita, e não queria terminar esta live sem vos dar uma fórmula fantástica, porque falar de dor é um fascínio, falar de grávidas é outro fascínio, falar de crianças é maravilhoso, mas falar da aromaterapia em questões vibracionais, em questões energéticas, também é extremamente importante. A nossa saúde também passa por uma boa limpeza energética, e por isso quero-vos sugerir aqui uma pequena fórmula em álcool. Os óleos essenciais também são solúveis em álcool. Para quê? Para vocês limparem o vosso ambiente, para vocês colocarem numa limpeza à vossa volta, onde vocês estão inseridos, onde vocês estão a trabalhar, ou na vossa casa, para terem uma higiene energética e, acima de tudo, um equilíbrio espiritual, ok? E, portanto, fica aqui uma sugestão de uma forma. Vamos juntar álcool 90, portanto um frasco de álcool 90, que pode ter ali, eu não sei, à volta de 150 ml. Vamos utilizar um frasco de vidro ou um frasco metalizado com spray, e vamos colocar 15 gotas de vetiver, 15 gotas de ciprés, 15 gotas de incenso, 15 gotas de cedro e 15 gotas de niauli. E depois de toda esta mistura, basta vaporizar à volta da vossa casa, do vosso espaço, da vossa clínica. Para quê? Para limparmos a energia doente, para dar vitalidade, para dar boas energias positivas, para afastar tudo aquilo que não interessa, tudo aquilo que é negativo, ok? Portanto, nós podemos trabalhar a aromaterapia em tudo que são questões físicas, emocionais, mentais, mas também energéticas, vibracionais, ok? Portanto, trabalhar todas as questões associadas ao processo da morte, ok? Portanto, a aromaterapia nos cuidados paliativos também é extremamente importante, mas fica aqui esta dica, façam-na, vão adorar, vaporizem no vosso espaço, porque é uma mais-valia para terem mais saúde, ok? E, portanto, agora nós vamos colocar aqui o chat, portanto, coloquem-me as vossas perguntas. Aqui a Fátima perguntou-me quais são os óleos essenciais para a dor ciática e a dor lombar. Portanto, Fátima, nós temos vários óleos, temos um muito importante para a dor ciática, que é a Gualtéria. Portanto, até já falei dela como contraindicada nas grávidas, ok? A Gualtéria fragantíssima é um óleo muito importante para os tendões e para os nervos. Então tens a Gualtéria, tens também outra espécie de Helichrysum, que é o Helichrysum bractiferum, ok? Portanto, eu já tinha falado de um Helichrysum itálico, mas esse é para outros problemas. Para a parte musculoesquelética, temos um Helichrysum bractiferum. E este óleo é muito importante para trabalhar os nervos, o nervo ciático, para trabalhar os tendões também. Então, juntamos a Gualtéria, ok? E juntamos o Helichrysum bractiferum. Mas também é muito importante trabalhar, e porque estamos a trabalhar um processo de dor para o nervo ciático, é muito importante utilizar a camomila romana, porque é muito anti-inflamatória e vai causar uma analgesia rápida, ok? Então fica aqui a sugestão de 3 óleos essenciais
para juntares com óleo vegetal, e aqui podes utilizar o óleo vegetal de pericão ou o óleo vegetal de arnica. Eu sei que vocês têm muito óleo vegetal de coco, também podem juntar, e os óleos vegetais é outro tema dentro da aromaterapia clínica que nós vamos poder explorar e vamos poder trabalhar, ok? Portanto, os óleos vegetais podem ser utilizados dos 0 aos 100, sem contraindicação, está bem? Portanto, os óleos vegetais, os óleos carregadores, têm o mesmo nome, ok? E podemos utilizá-los todos dos 0 aos 100, os óleos carregadores. E são estes óleos carregadores que nos vão ajudar a fazer massagem, são estes que vão nutrir a nossa pele. E são estes que nós podemos utilizar, os óleos vegetais, criando uma fórmula e uma sinergia. E por isso, juntar aqui estes 3 óleos essenciais, nós vamos poder utilizar em massagem ao longo da perna e na zona lombar, ok? Portanto, fica aqui uma sugestão. Temos outros óleos essenciais também que ajudam na dor. Temos um muito importante que é a alcarávia, Carum Carvi. Carum Carvi é um óleo que vai inibir o impulso da dor, qualquer dor, e portanto vai aliviar imediatamente esse impulso no sistema nervoso. Pode ser uma mais-valia, antes de fazeres uma massagem, dar o Carum Carvi para a inalação daquela pessoa e depois fazer uma massagem na lombar e na perna, que é o percurso do nervo ciático, ok? E temos aqui outras questões, que é, às vezes as pessoas chegam ao consultório e dizem-me, eu tenho uma dor ciática, e quando lhes pergunto onde é que está a irradiação da dor, eles indicam outras áreas onde não é o nervo ciático. Portanto, o nervo ciático passa na zona, ao longo da perna, na parte lateral exterior. E muitas vezes as pessoas dizem que têm uma dor ciática, por exemplo, por trás da perna. Isso não é uma dor ciática, ok? Portanto, mais uma vez, o estudo intensivo das técnicas de diagnóstico é muito importante. Perceber qual é no fundo a base e fazer realmente, será que aquele diagnóstico que o paciente traz está certo? Se calhar não, ok? E se não estiver certo, também a nossa terapêutica pode estar condicionada, e por isso é que vocês têm que saber realmente se a dor é uma dor ciática ou não, está bem? Portanto, podemos ter aqui vários motivos, ok? Portanto, temos aqui mais questões, vamos continuar. Diz aqui o Michel que tem dores lombares por conta de infecções urinárias, estão a ver? Temos aqui já ou alguém que realmente tem aquilo que eu estava a falar. Muito bem, temos um óleo importantíssimo para a infecção urinária que se chama Cajeput. Cajeput, o nome em latim é Melaleuca cajeputi. E temos outro muito importante, principalmente, Michel, se és homem, eu acho que sim, não é? Tens outro muito importante que precisas de inalar, que é o Pinho silvestris, para trabalhar em todo o sistema urinário, ok? Desde o rim, da próstata até à saída na uretra. E, portanto, trabalhar com inalação de Cajeput e pinhos silvestres é extremamente importante. Michel é uma mulher. Michel, desculpa, eu pensei que era um homem. Então, Michel, para as mulheres, o pinho já não é aquele óleo de excelência, mas sim a sálvia. Sálvia se clareia com Melaleuca cajeputi. Estão a ver? Também no género, se nós temos a mesma patologia, também no género, nós vamos mudar o protocolo dos óleos, não é? Estão a ver? Se temos um homem com dor lombar e uma infecção urinária, vamos tratá-lo de forma diferente se temos uma mulher com dor lombar e infecção urinária. Portanto, por isso é que é tão importante conhecer muito bem estas metodologias e usar muito bem os óleos. E nós, durante o curso, vamos aprender quais são os melhores óleos para o homem, para a mulher, que tipo de constituição, o que é que nós fazemos com este óleo, qual é as melhores indicações e quais são as terapêuticas principais, ok? Portanto, temos aqui realmente várias situações. Muito bem, então temos aqui a Simona a perguntar se temos algo específico para uma doença renal crónica já na fase 5.
Ok, Simone. Então, sabes que quando nós temos uma patologia muito complicada, e eu acho que a Simone já é a minha aluna, portanto, se não estou enganada, nós vamos ter sim senhora, já estou a conhecê-la, olá Simone, portanto, nós vamos ter realmente, e tu sabes, temos que fazer um diagnóstico mais apertado, não é? E cada paciente, nós vamos perceber que não podemos exigir demasiado, neste caso, pela função renal, e vamos ter que perceber mais características do próprio paciente, principalmente como é que está o fígado dele, como é que está o baço dele, porque estes dois órgãos, e tu sabes que tu também és terapeuta de medicina tradicional chinesa, se não me falha a memória, tu sabes que és, não és? Tem uma memória fantástica. Sabes que temos que avaliar muito bem como é que está todo o sistema metabólico a funcionar e todos os órgãos. Porquê? Porque nós não podemos, de uma certa forma, sobrecarregar a função renal, ok? Então nós vamos ter que avaliar aqui muito bem todos as condicionantes, fazer um bom diagnóstico para poder escolher os óleos ajudando a função renal. Depois temos que ver se é homem ou mulher, não me dizes, não é? Portanto, essa também é uma condição. Temos que ver qual é a debilidade do paciente. Será que ele apresenta mais sintomas de debilidade? Será que ele já tem uma cor mais azulada ou escurecida na face? Será que ele está limitado nos movimentos? Portanto, estas questões tens que me dizer para eu te poder aconselhar um óleo correto, ok? Porque eu não te posso, face a uma patologia assim tão complexa, dizer usa isto, está bem? Portanto, isso seria uma grande responsabilidade da minha parte, tu sabes isso. Portanto, temos sem dúvida que colocar aqui outra abordagem. Mas temos a nossa linha do WhatsApp, que eu estou sempre a responder, e portanto, se quiseres colocar lá o teu caso, eu tenho todo o gosto em te ajudar a escolher a melhor forma para este teu paciente ou paciente, está bem? Portanto, aqui é muito complicado eu estar a fazer estas abordagens, primeiro porque temos muitas condicionantes, temos também perceber que medicação ele está a fazer, será que está a fazer corticoide, será que está a fazer alguma imunoterapia, portanto temos que perceber isso muito bem, está bem? Portanto, são muitas outras questões para abordar, e a aromaterapia clínica é algo responsável, é algo que não é só tipo, ok, cheira isto e está bem, não faz bem nem faz mal, ou então mal não faz, não é verdade. Nós temos que realmente estudar muito bem os casos e perceber, está bem? Temos ali a Noemi que está a perguntar para as crianças autistas quais são os mais indicados. Portanto, nós vamos ter aqui vários óleos que vão auxiliar numa das crianças autistas. Eu sigo algumas, até sigo um menino que está aí no Brasil e que volta e meia eu tenho que fazer algumas recomendações para o acompanhar nas diferentes fases do autismo dele. Nós vamos ter vários óleos. Portanto, o que é que temos que saber? Uma criança autista vai ter vários comportamentos, pode ser antissocial, mas pode estar com o sono alterado, mais agitado, pode ter ali muitas condicionantes. Temos óleos muito importantes para as crianças, quer sejam autistas ou não, mas muito importantes, que é o caso da tangerina. Tangerina doce é muito importante, muito reguladora da criança. Podemos ter que utilizar, por exemplo, um eucalipto radiata para ajudar a ativar a função cerebral. O helicris, um itálico, como eu falei há pouco, muito importante para estimular a função cerebral, estimular os nervos, estimular todas as informações de movimento, não é? Podemos ter crianças com algumas debilidades até na locomoção, no movimento, e por isso para as crianças autistas realmente temos várias opções, está bem? Vamos depender, e mais uma vez, a patologia não define a criança, não é? Eu tenho acompanhado muitas das crianças autistas muito diferentes umas das outras e vou recomendar óleos extremamente diferentes, está bem? Portanto, aqui nós vamos ter realmente vários óleos, mas temos que fazer um diagnóstico mais completo, está bem? Muito bem. Tem mais alguma questão para me fazer? Querem fazer aqui alguma pergunta? Para todos os meus alunos que estão cá a assistir a esta live, obrigada. Vocês sabem que temos as nossas linhas do WhatsApp, onde eu estou sempre a responder, mesmo quando o curso já acabou há 3 anos ou há 4 anos.
não é? Todas as questões que vocês colocam, eu tenho muito gosto em vos ajudar, em vos seguir, e esta é uma outra vantagem que vocês têm em ser meus alunos. Portanto, quer esteja em Portugal, quer esteja no Brasil, quer esteja outra parte do mundo, nós vamos ter sempre, vocês vão ter sempre o meu apoio e, portanto, os grupos WhatsApp nunca são fechados e eu estou sempre pronta para vos ajudar, para vos seguir, para vos orientar, e claro, dentro daquilo que são os vossos estudos, os vossos interesses, nós vamos sempre também vos auxiliando. Portanto, eu não sou uma formadora para o momento, eu costumo dizer que sou uma formadora para a vida, não é? Portanto, e uma amiga para a vida. O que vocês precisarem, dentro da aromaterapia clínica, eu vou estar sempre a apoiar os meus alunos, porque eu acho que isso é importante, ok? Claro que isto é um estudo que não para, dos 0 aos 100 temos muita coisa para trabalhar, e por isso, se vocês quiserem ter ou colocar mais alguma questão, eu estou aqui para vos auxiliar. Se não quiserem, nós vamos nos encontrar nos meus cursos, ou então vamos encontrar em algumas lives que nós vamos fazer aqui com o Christian, com a Synapse, que é a nossa escola aí no Brasil, e portanto trabalhar esta ligação. O que é que eu vos quero dizer mais? Quero vos dizer que vocês ao fazerem o meu curso de aromaterapia clínica vão aprender, vão ter experiência, vão ter um acompanhamento continuado, portanto sou eu sempre que respondo, não é nenhuma equipa que responde às minhas questões, às vossas questões, sou eu que respondo, e portanto vocês vão ter sempre a minha participação e ao mesmo tempo vocês vão aprender aromaterapia, portanto aprender com experiência, não é só aprender saber o que é que algum óleo faz, mas vão saber o porquê que faz, como se faz e portanto todas estas abordagens nós vamos ter no nosso curso e vamos criar mais interligação, está bem? Portanto, obrigada por este momento, já estou a ver que já todos estão aqui a agradecer e portanto vamos ficar por aqui. Christian, agora é contigo, se quiseres dar aqui alguma palavra ou falar. Só agradecer novamente, Raquel, pela oportunidade, né, e por aceitar o convite de fazer essas lives conosco. E aos colegas que estão participando e que fizeram a inscrição, eu encaminharei para vocês as informações pelo WhatsApp que vocês me deixaram e também por e-mail do curso que nós lançaremos aí no início de agosto. Tá bom, gente? Por isso. Christian, não sei se temos aí mais novidades, mas eu acho que sim. Portanto, nós vamos ter no nosso curso uma parte de aulas gravadas, vamos ter algumas lives, vamos ter aulas diretas, não é? Para estimular o vosso estudo, para estimular também a vossa aprendizagem, colocando também montes de dúvidas, montes de questões práticas e abordando também aqui vários temas, não é, Christian? Exatamente. Nós faremos um modelo um pouco diferente do que a gente já estava realizando, gente. Muito bem. Pronto, então agora resta-nos dizer obrigada, passem a palavra, convidem os vossos amigos para verem a nossa live e claro, estejam assim atentos a todas as novidades, porque nós vamos lançando sempre desafios para vocês e claro, e mais informações, não é? Christian, agora é contigo. Obrigada, um beijo grande. Obrigado, gente. E até uma próxima oportunidade. Em breve a gente vai lançar uma nova live, né, Raquel? Claro que sim, muito em breve, já está marcada. Só é segredo ainda, pessoal, por isso é que revela, não é? Um beijão. Obrigada. Até mais, gente. Tchau.